Trabalhar tanto tempo assim, tantas horas seguidas, só vai estressar cada vez mais o seu corpo e a sua mente principalmente. Isso vai acabar desencadeando problemas psicológicos para você. É algo meio que inevitável, vai acabar surgindo em algum momento ou outro. A questão aqui é apenas o tempo. Para alguns vai levar mais tempo, para outros vai ser mais rápido. E ultimamente, talvez para as gerações mais novas, tem sido cada vez mais rápido isso também. Então, ter esses momentos de descompressão é o que vai facilitar e tornar a sua vida mais leve para você conseguir levar o seu trabalho no longo prazo. E talvez aqui você pense, mas aí você tá querendo apenas que tenha equilíbrio. E não se trata de equilíbrio, não está voltado para isso, mas é uma necessidade do corpo humano. Compartilhando aqui com você, talvez, um exemplo pessoal meu. Quando eu comecei a trabalhar no mercado digital, eu trabalhava das 6 da manhã, era o horário que eu acordava, então eu já acordava basicamente no escritório, que eu morava num local onde nós utilizávamos como estoque para fazer os envios dos pedidos. Então eu morava ali, eu acordava às 6 da manhã, começava ali a fazer meu café, tomava meu café, começava a fazer a minha leitura já, toda a minha rotina ela estava voltada ao meu trabalho. Então, tanto a leitura quanto a escrita, depois a parte de estudo, tudo isso estava voltado, como eu disse, para a questão do trabalho. Não era algo pessoal. Então, eu começava em torno das 6 horas ali a já trabalhar e eu ia parar geralmente às 11 horas da noite. É claro que existe um intervalo nesse meio tempo, né? Eu parava para almoçar, eu parava depois para jantar, parava para tomar um café, mas eram sempre essas pausas onde mesmo você parando de fazer a sua função, você continua trabalhando. Sabe esses momentos onde você fala, vou ali pegar um café, só que nesse momento do café, em vez de você parar, relaxar, olhar para o nada, ficar vendo o movimento da rua ou algo nesse sentido, você simplesmente volta ali, senta e vai ver algum vídeo relacionado ao que você faz ou vai estudar sobre alguma coisa que você faz. Então continua sendo atrelado ao seu trabalho. Você não tem esses momentos de descompressão. E eu fiz isso por alguns anos, onde eu só fui perceber que eu estava errando no momento em que isso começou a me sobrecarregar. E então eu comecei a fazer algumas pausas para voltar para a academia. Eu comecei a treinar novamente, só que ainda assim era um momento que eu simplesmente parava ali de fazer o que eu estava fazendo, parava de trabalhar e ali fazia minha rotina de exercício e voltava ao trabalho logo em seguida. Então, até o momento de dormir, até o horário realmente de dormir, eu não parava de trabalhar. E muitas vezes eu adentrava à noite, ficava até 1, 2 da manhã, 3 da manhã trabalhando, simplesmente porque queria terminar logo o serviço. Mas deixa eu te contar um segredo. Antes de eu te contar esse segredo, eu quero só dar mais uma continuação. Por que eu fiz isso? Porque eu vi as pessoas no mercado digital sempre falando que você não pode perder tempo, você não pode deixar para amanhã. Você precisa, quanto antes você fizer, mais rápido você vai ter o resultado. Então eu acabei ligando isso a essa necessidade de buscar por dinheiro. Por isso que eu comecei a trabalhar dessa forma. Eu comecei a trabalhar mostrando que, puxa, olha só como eu tenho gás para isso, olha só como eu posso trabalhar várias horas seguidas, olha só como eu adoro o que eu faço e por isso eu não vejo isso como um trabalho. E esse é um grande engano, tá? Esse é um grande engano, um grande problema que a gente cria quando a gente fala, para mim isso daqui não é trabalho, eu me sinto bem, me sinto confortável em estar fazendo. Você pode achar isso agora, só que no seu psicológico, isso está te sobrecarregando da mesma forma. Da mesma forma, isso vai acabar causando para você algum problema, algum impacto no médio e longo prazo. A questão aqui é apenas como eu disse anteriormente, você só não sabe quando isso vai acontecer, mas em algum momento isso vai acontecer. Então, passado alguns anos, eu fui começando a perceber que não adianta eu ficar tentando terminar tudo que eu tenho para fazer hoje. Porque aqui vem um segredo que talvez não seja tão segredo assim. O trabalho, ele nunca vai acabar. O trabalho amanhã, ele vai continuar aqui. E você sempre vai continuar tendo demanda. Então não adianta você querer fazer tudo hoje, não adianta você querer fazer todas as suas obrigações agora. E talvez você tente fazer isso porque as suas obrigações se tornaram obrigações com urgência. E aí, no momento em que isso se tornou urgente, você precisa resolver. Mas aqui a gente entra em até outro ponto, né, que é sobre a procrastinação. Por ficar sempre deixando para depois, no momento que você teria livre, é o momento que você tem que usar para apagar incêndios. E aí entra uma falta de organização, ou realmente a procrastinação, deixar as coisas para depois, e isso vai se acumulando e por isso a vida da pessoa acaba sendo sempre uma urgência. No meu caso não foi isso, no meu caso não existia tanto essa urgência, era realmente essa questão de querer fazer tudo rápido, de querer
continuar trabalhando, de querer sempre procurar uma demanda a mais, de querer sempre mostrar que está sempre trabalhando e achar que por não sentir nada no momento, aquilo dali não estava me afetando. Até o momento em que eu comecei a ter esses problemas psicológicos. E eu não sei, eu posso talvez ter interpretado errado, ou talvez pode realmente ser o que eu penso que foi um burnout. Eu acredito que tenha sido isso, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com o que eu faço. Mas de um tempo para cá, dos últimos anos para cá, dos últimos 2 anos, isso começou a se tornar um fardo, começou a se tornar um peso. Daquele em que você, só de pensar em trabalhar, você começa a se sentir mal. Eu posso até talvez trazer um vídeo abordando esse tema aqui, mas já está muito relacionado, entende? Já faz muito essa ligação de tempo de trabalho desenfreado, sem ter um momento de descompressão, sem ter essa necessidade que o nosso corpo tem, de variar entre uma atividade e outra, para ser usada como realmente um momento ali onde você para de pensar no que você estava fazendo e começa a fazer alguma atividade abstrata. E depois de quase 2 anos aí passando por esse problema, eu consegui desacelerar e filtrar apenas as coisas com que eu mais me importo para continuar trabalhando. Talvez essa necessidade de querer fazer demais, de querer sempre aceitar mais um trabalho, de querer sempre aceitar mais uma demanda, tenha feito com que desencadeasse essa questão do burnout. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, para mostrar que você não precisa trabalhar desenfreadamente, você não precisa trabalhar como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã vai chegar e ele vai chegar com mais uma demanda de trabalho. Então, se você não tiver esses momentos separados do seu dia, você vai continuar trabalhando cada dia mais, isso vai te adoecer e depois você vai ter que deixar de trabalhar para tentar se recuperar. E olha só que contraditório isso, você trabalha várias horas seguidas para mostrar produtividade, só que em algum momento o seu corpo ele vai pedir por essa necessidade de descanso, de descompressão, e é onde você vai ter que descansar para poder continuar sendo produtivo no trabalho. Então o que eu quis trazer aqui hoje é simplesmente te mostrar que não adianta você querer abraçar o mundo e querer fazer tudo no mesmo dia, querer fazer tudo na mesma hora, quando na verdade o seu trabalho ele vai continuar existindo. E talvez você hoje não esteja feliz com o trabalho que você tem, justamente por causa da quantidade de demandas que você acabou adquirindo. Se for algo que se for um trabalho, se for uma profissão em que você lutou para conquistar e você se sentia feliz no início, é bem provável que hoje você não esteja mais tão feliz porque você começou a acumular muita demanda e começou a fazer da sua vida o trabalho em si, quando na verdade você deveria ter essa divisão. E com coisas simples, eu comecei a colocar alguns comportamentos no meio do meu dia para fazer com que eu tivesse essa separação ali do trabalho e essa descompressão de estar todo momento trabalhando. E eu acho que o principal deles é você colocar um limitador no tempo em que você trabalha, principalmente se você trabalha home office, porque isso é muito fácil de você continuar trabalhando, não tendo horário para nada e dedicar sua vida simplesmente ao trabalho. E muitas vezes você não está nem sendo produtivo, mas você está ali tentando fazer alguma coisa que poderia ser deixada para fazer em outro momento. Comece a colocar esses momentos onde você pode fazer uma pausa do seu trabalho e fazer algo que não esteja nada relacionado ao seu trabalho, porque assim você vai começar a se sentir mais aliviado e vai começar a ter mais energia para continuar fazendo o que você faz, porque, como eu disse, o trabalho ele nunca vai terminar. Amanhã você vai voltar e o seu trabalho vai continuar aqui, você vai continuar com a demanda que você tem. No momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender que eu poderia sim continuar fazendo o que eu faço, a profissão que eu tenho, e que não era a profissão que eu não gostava mais, mas a forma com que eu estava utilizando dela como trabalho. Então hoje eu vejo que eu sou muito mais produtivo trabalhando num período mais curto do que antes, quando eu fazia aí das 6 da manhã até as 11 da noite, por achar que estar ocupado é um sinônimo de produtividade, quando na verdade estar ocupado, dependendo com que você estiver ocupado, simplesmente vai estar te trazendo mais problema e vai estar tirando o seu foco das coisas que realmente importam. Então, em vez de trabalhar todas essas horas seguidas, eu comecei a limitar o tempo de trabalho e dividir esse momento também em horários de estudo e de desenvolvimento, porque isso também está atrelado ao seu trabalho. Então, talvez você pense que, puxa, eu trabalho aqui 8 horas e eu dedico 3 horas ou 2 horas aqui de estudo, então eu já estou fazendo essa descompressão. E não, na verdade você não está, porque o estudo ele também é uma forma de trabalho, é um desenvolvimento seu, um desenvolvimento pessoal que você está fazendo, só que você está dedicando também foco e dedicação naquilo voltada para um trabalho específico, é um foco
mental, onde você precisa de uma concentração e você está utilizando aquela concentração ali, talvez para depois aplicar no seu trabalho. Então ela acaba continuando alinhado e atrelado ao seu trabalho em si, à sua profissão. E essa descompressão ela acaba não acontecendo. Começa a utilizar até mesmo essa forma de estudo e de desenvolvimento como se tivesse também no seu horário de trabalho. E talvez você não possa fazer isso se você trabalha registrado para uma empresa ou algo nesse sentido. Aí tudo bem, aí você talvez tenha que manter 10 horas de trabalho, mas no momento que você sai da empresa, você sai do seu trabalho em si, você precisa realmente se desconectar disso e fazer atividades que vão te gerar mais alívio, que vão te conectar novamente com a vida real, com a vida exterior aqui de fora, não com coisas só relacionadas à internet. Então começar uma atividade física eu notei que foi algo que mudou muito e me ajudou muito. E hoje em dia eu ainda me pego pensando, puxa, eu não vou praticar nenhuma atividade hoje, então hoje não vai dar tempo, hoje eu tenho coisas para fazer, hoje eu tenho mais atividades, hoje a demanda está maior. Eu sempre me pego pensando dessa forma, pensando em não fazer esse momento de descompressão que hoje eu vejo que tem tanta necessidade para o meu corpo. E aí eu percebo que, puxa, se eu não fizer isso agora, amanhã pode ser que eu não esteja tão bem para trabalhar. Então, isso é óbvio, não é de um dia para o outro, né? São dias acumulados que você pensa dessa forma e você acaba sendo levado a esses momentos onde você já não aguenta mais trabalhar. Então, se você falta com essa sua atividade que seria no momento de descompressão do seu trabalho, você vai notar que em algum momento o trabalho vai começar a se tornar um peso maior do que ele realmente é. E aí eu comecei a entender que esses momentos de descompressão, eles também servem como uma forma de trabalho. Eles também servem como uma forma de produtividade para o seu trabalho. Porque se você não fizer esses momentos de descompressão, o seu trabalho vai se tornar um peso. E automaticamente, um peso, você vai deixar de ser produtivo, você vai deixar de pensar melhor, você vai querer não trabalhar mais. Então ele vai se tornando esse peso onde você vai querer se afastar. E aí você começa a caminhar para um burnout. Eu comecei a perceber isso, que esses momentos de descompressão, eles me ajudam muito mais a trabalhar, a ser mais produtivo no trabalho, do que se eu ficasse apenas trabalhando e não fizesse nenhuma atividade fora da minha rotina, da rotina de trabalho. Então se hoje você pensa em trocar de profissão, você pensa em trocar a sua área de atuação, ou pensa que já não é mais feliz fazendo o que você faz, pare um pouquinho e reflita se não é por causa disso. Se não for, se você falar, não, realmente, não tem nada a ver essa questão de trabalho, eu estou super tranquilo com isso, é realmente porque eu não me sinto mais à vontade de fazer o que eu faço, não me sinto mais feliz, aí tudo bem, troca de profissão. Mas se essa sua insatisfação está ligada apenas à quantidade de horas que você trabalha, à demanda que você tem, às obrigações que você tem, talvez seja o momento de você parar, refletir um pouco sobre isso e conseguir mapear quais são as atividades que você realmente precisa continuar e descartar as outras. Não acumular o máximo de função só por questão de dinheiro ou por questão de mostrar que você sabe fazer, que você sabe trabalhar com o que você faz. Fazendo isso, você vai notar que você vai se sentir mais feliz, mais relaxado e você vai conseguir limitar mais também os momentos de trabalho. Então, só para você entender como é o meu trabalho hoje, a minha rotina de trabalho. Eu acordo às 6 da manhã, eu venho aqui, gravo um vídeo, faço a minha leitura, faço a minha escrita até às 8 da manhã. Eu paro para tomar um café com a minha esposa, em torno de meia hora, volto a trabalhar e vou ali então das 8h30 até 8h30, 8h40, até o meio-dia trabalhando. Paro ao meio-dia para almoçar e volto em torno do meio-dia e 40, no máximo 1 hora da tarde. Pego da 1 hora da tarde novamente e vou até as 4 horas da tarde. A partir das 4 horas da tarde eu paro ali. Então você vê, eu começo às 6 da manhã, vou das 6 até o meio-dia, com uma pausa em torno de meia hora, então são 5 horas e meia de trabalho. Volto em torno da 1 hora da tarde e vou até as 4, são mais 3 horas. Então são 8 horas e meia de trabalho, mais ou menos. Eu paro então às 4 horas, para quê? Para fazer uma caminhada, para estar ao ar livre novamente, porque eu trabalho fechado, home office. Então eu vou para a rua, eu caminho, a gente faz cerca de 2 horas de caminhada. A gente sai às 4, volta geralmente 5h30, quase 6 horas ali, porque nós saímos, fazemos nossa caminhada, dá em torno de 6 km, 5, 6 km, voltamos, pegamos nossa cachorrinha, saímos para andar com ela também, para ela também fazer o passeio dela. E assim a gente anda mais 1 km, 1,5 km. E aí dá mais ou menos 1h30, 1h40, porque a cachorrinha ela é uma senhorinha, então ela anda bem devagarinho, né? Mas esse momento ele é muito importante para eu ter essa desconexão realmente com o trabalho, oxigenar mais a minha mente, o meu cérebro e ter mais criatividade até mesmo para as ideias que eu vou tendo no dia a dia. Muitos dos vídeos que eu fiz aqui foram ideias que eu tirei desses momentos de descompressão.
Então a gente pensa às vezes que, puxa, eu estou sem ideia aqui para gravar um conteúdo. Eu preciso ficar aqui procurando o que fazer, preciso ficar aqui anotando as ideias, ou então ficar aqui pensando nas ideias. E não, vai ser muito mais produtivo se você sair dessa sua rotina e fazer algo que não esteja ligado a ela, para você conseguir pensar em outras coisas realmente. E essas coisas vão fluindo, essas ideias vão começando a fluir na sua mente. Então, boa parte, se não aí, pelo menos a metade dos vídeos que eu fiz aqui foram desses momentos de descompressão, conversando com a minha esposa e trazendo essas ideias ali de forma espontânea. A partir desse momento que eu volto, a gente volta em torno das 6 horas da tarde ali, algumas vezes eu faço a postagem aqui do vídeo, então tem mais uma hora aí, 2 horas de trabalho, alguns dias na semana. Aí eu vou realmente aí até umas 7, 8 horas da noite. Mas eu tento não fazer isso por muitos dias. Então, geralmente, 2, 3 vezes na semana é onde eu vou realmente até as 8. Geralmente, eu tento parar agora às 4. A partir das 4 horas, eu já não trabalho mais, a não ser que seja algo urgente, a não ser que seja uma demanda realmente que precisa ser feita. Aí a gente vai e trabalha, mas você entende como existe agora uma separação, existe uma divisão do horário de trabalho para esses momentos de lazer, para esses momentos de descompressão. No momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a gostar muito mais do trabalho. Eu voltei, na verdade, a gostar muito mais do que eu fazia. E eu entendi que, puxa, eu não preciso trocar de profissão, eu preciso apenas aprender novamente a lidar com esse trabalho. Faça essa mesma reflexão do seu trabalho. Você realmente não gosta mais do que você faz, ou você talvez esteja tão atolado de trabalho e tão estressado com isso, não tira férias mais, ou não tem esses momentos de descompressão, só pensa no trabalho, todos os dias é trabalho, que talvez você esteja tão sobrecarregado que isso te faz pensar que o trabalho não é mais para você, essa função não é mais para você, você deixou de gostar dela. No momento que eu fiz isso, eu comecei a entender que não se tratava tanto do que eu fazia, da função que eu fazia, o que eu faço, mas apenas das demandas que eu tinha e da forma com que eu levava essas demandas, sem ter esses momentos de separação e principalmente sem colocar limites no que eu faço. Então esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo gravado aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje foi o dia número 41. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, assim como ele me ajudou a refletir sobre a minha rotina e sobre como manter uma rotina saudável também no trabalho. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!